Olá, nono ano. A gente agora vai começar mais um capítulo, né? O capítulo 8, que fala sobre poluição e saúde. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os poluentes e os seus efeitos biológicos, tá? Então, a gente sabe que a saúde e o bem-estar, né, do ser humano está totalmente ligado com a qualidade do meio ambiente, tá? Isso significa as condições físicas, químicas e biológicas, tá? Então, a gente entende por o que é poluição? É a deterioração das condições ambientais que pode atingir o ar, a água e o solo, tá? Os poluentes, os agentes da poluição são chamados de poluentes, tá? Eles podem ser gasosos, líquidos ou sólidos e eles se concentram na atmosfera, na água ou no solo. A gente hoje vai falar sobre os poluentes da atmosfera, ok? Então, os poluentes que atingem a atmosfera, eles são principalmente gases, tá? E partículas que ficam em suspensão. A gente vai estar destacando aqui hoje o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, os clorofluorcarbonetos, fumaça, dioxinas, partículas de sílica, de amianto, de carvão, de argila e de metais pesados, como chumbo, mercúrio e cádmio, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um desses aí. Então, vamos lá. Monóxido de carbono, tá? O monóxido de carbono, ele é tóxico porque quando ele é aspirado, ele se junta à hemoglobina do sangue e ele impede a hemoglobina de transportar o gás oxigênio, tá? Então, dependendo da concentração e do tempo de exposição que a pessoa fica ao monóxido de carbono, ele pode apresentar uma dor de cabeça bem levinha, irritabilidade, confusão mental, tontura, distúrbio visual, náusea e vômitos, tá? Porém, se a exposição for prolongada, tá? Ou alta, em alta concentração, pode ocorrer coma, convulsão, insuficiência respiratória e levar o indivíduo à morte, tá? Então, esses indivíduos são observados não somente no ser humano, como nos vertebrados de uma forma geral. E aí vale o alerta de que os motores dos carros em funcionamento são os principais produtores de monóxido de carbono, ok? Agora, o dióxido de carbono é mais conhecido como gás carbônico, né? Ele, de uma forma, ele está presente na atmosfera, né? De uma forma normal. Em pequena quantidade ele é útil, a gente já falou disso, porque as plantas precisam para fotossíntese, mas em excesso, né? Ele pode aumentar a temperatura da atmosfera com efeitos sobre o clima, né? Ele acaba aumentando o aquecimento global, tá? Ele aumenta o efeito do efeito estufa. O dióxido de enxofre, tá? Ele é produzido pela combustão do carvão e derivados de petróleo, provoca irritação e lesão nas mucosas dos vias respiratórios, tá? E nos casos mais graves pode estar provocando edema pulmonar e hemorragia, tá? Esses efeitos, eles podem ser causados nos mamíferos de uma forma geral, tá? E também prejudicam as plantas, tá? Porque bloqueia a fotossíntese e impede o crescimento delas. Já os clorofluorcarbonetos, eles são apontados como os vilões, né, da camada de ozônio lá na estratosfera. E aí, por conta disso, ocorre um aumento da radiação ultravioleta que pode afetar principalmente a nossa pele, tá? E tem aumentado o índice de câncer de pele. A fumaça, ela é constituída por uma mistura, né, de partículas sólidas, líquidas e gasosas, e dependendo da natureza química desses componentes, a fumaça ela pode ser mais ou menos tóxica, tá? Mas quando inalada, ela vai afetar principalmente os pulmões, podendo causar asfixia e morte, tá? Além da fumaça que é emitida por indústrias, por queimadas, por incêndios, existe também a fumaça que é produzida pelos fumantes, tá? Em ambientes fechados, principalmente ambientes fechados, né? Nela a gente encontra nicotina, monóxido de carbono, benzopireno, alcatrão e fuligem, entre outros. Então a fumaça do cigarro ela vai se acumulando nos brônquios e nos alvéolos pulmonares,
causa uma irritação nas mucosas e dificulta essa troca respiratória que tem que acontecer, tá? Então, ela é a principal responsável pelo câncer de boca, de laringe, de brônquio e de pulmões, tá? Ainda pode causar hipertensão, infarto, trombose e úlcera no estômago, tá? Agora a gente vai falar sobre as partículas finas, tá? As partículas finas de sílica, amianto, carvão e argila, elas se depositam no pulmão e reduzem a eficiência respiratória, tá? A sílica vai reduzindo a área respiratória e pode matar por asfixia. É uma doença chamada de silicose, tá? E agora a gente vai falar dos metais pesados. Os metais pesados, eles podem ficar suspensos nas camadas mais baixas da atmosfera e ser inalado. O chumbo, absorvido pelo organismo, ele vai se fixar nos ossos, tá? Aí ele se combina com os glóbulos vermelhos do sangue ou ele se acumula no cérebro e em outros órgãos da parte central do sistema nervoso, tá? E aí ele causa lesão. Onde ele vai causar essas lesões, tá? E essa intoxicação é chamada de saturnismo, tá? Já o mercúrio, ele vai se concentrar no fígado, nos rins e na parte central do sistema nervoso. E aí ele pode provocar vômitos, destruição das mucosas, destruições motores, paralisia e até a morte. Já o cádmio, ele se concentra nos rins, tá? Compromete o funcionamento e altera a pressão sanguínea, ataca a medula óssea e compromete a produção de glóbulos vermelhos, tá? Ele provoca a remoção de cálcio nos ossos, causando diminuição da estatura. E agora, para finalizar por hoje, a gente vai falar sobre a inversão térmica, tá? Então, o que acontece aqui? Nos dias normais, tá? Tem aí, repara que tem fluxo normal e tem inversão térmica. Então, agora eu estou falando do lado esquerdo, fluxo normal. Então, em condições normais, em dias normais, o Sol aquece a superfície terrestre que desprende o calor, tá? O ar quente sobe e leva os poluentes juntos. Então, com o aumento da altitude, o ar poluído se resfria e sobe para a camada ainda mais fria, tá? Os poluentes se dispersam com os ventos em altitudes elevadas. A inversão térmica é um fenômeno, né? Isso aí que está do lado direito, é um fenômeno que vai estar acontecendo principalmente nas grandes cidades na época do inverno, quando o aquecimento da superfície é menos intenso. Então, uma camada de ar quente, que vai ser chamada de camada de inversão, ela vai ficar acima da camada de ar mais próxima do solo, que fica mais fria nessa estação. Aí os poluentes não conseguem se dispersar e eles acabam se concentrando nas baixas altitudes, ok? A gente hoje para por aqui e na próxima aula a gente fala dos poluentes da água. Beijo e até mais!